Grande Hamilton, grande Átila. Grande Ciro Costa, rapaz. Que prestígio a sua presença, Ciro. Obrigado, Ciro. Você é campeão, grande parceiro. Grande Roque. Roque, nós estamos aí recebendo uma aula do ministro. Grande doutor Pragmácio, filho. Rapaz, que prestígio, Pragmácio. Miriam Bastos, grande arquiteta. Ercílio. Rodrigo Saboia, aguardar o ministro aqui. Doutor Wilton Daia, rapaz, que prestígio a sua presença aqui, né, com o ministro. Engenheiro José Lopes. Nós estamos entrando na segunda parte da live, tá? Já fizemos uma hora de live com o ministro Maílson da Nóbrega e vamos agora aqui ao segundo bloco. Aguardar o ministro chegar aqui. Rodrigo, é uma aula aí do ministro, hein, Rodrigo? Wilton, estamos com lives diariamente, tá? Às 19 horas. Amanhã nós teremos aqui o presidente do Albert Einstein, lá de São Paulo, tá? Ele vai estar conosco aqui no Diálogo Aberto, amanhã às 19 horas. Ele é médico, foi um dos cotados para assumir o Ministério da Saúde agora. Vai estar aqui o doutor Cláudio Lotenberg. Amanhã às 19 horas aqui no Diálogo Aberto. Obrigado, Rodrigo. Aguardar o ministro aí. Cadê o ministro? Aqui, ele chegou aqui, o ministro. Chegou o ministro. Obrigado, Roque. Amanhã, Roque, às 19 horas, estamos com lives diariamente, Roque. É importante a sua presença. Estou aqui. Ministro? Pronto, estamos Já de volta. estou aqui, Rodrigo. Ministro? Pronto. Olá. Ok, estou lhe ouvindo. Vamos lá. Você deu uma cortada agora. Esperamos retornar o sinal aqui. Ministro, você está me ouvindo? Pronto, agora voltou. Tá falhando um pouquinho. Pronto, agora normalizou. Tá me ouvindo? Tá ok? Tá me ouvindo, ministro? Ministro? O senhor tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. Ministro? Estou te ouvindo. Pronto, ok. Uma pergunta aqui do doutor Crescencio, que é importante essa pergunta. Ele pergunta como o senhor vê essa crise do governo com a saída do Moro, né? A repercussão na economia, na política, como é que o senhor vê? Ô, Rodrigo, só para te dizer, eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos só. Pronto, entendeu? ok. Olha, eu acho que é uma crise muito séria, um momento difícil para o país. Nós já vimos hoje com os efeitos disso, o mercado de ações despencou, o dólar foi para quase 5,70, né? E acho que é uma situação que pode levar à interrupção do mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro Sérgio Moro fez acusações muito graves, que podem ser consideradas como tipificação inequívoca de crimes,
cometidos pelo presidente, entre os quais o de falsidade ideológica, mas pode ser também de prevaricação e outros crimes graves, né? Portanto, existem as condições para caracterizar crimes de responsabilidade, entre os quais o de decoro no exercício do cargo, né? E que vai abrir campo para um trabalho no judiciário e no legislativo. As condições para a abertura de um processo de impeachment, a meu ver, estão dadas. Vai depender apenas do presidente da Câmara, né, das articulações que ele faça, não é coisa para sair de um dia para outro, né? Mas o que sempre se comentou no período recente é que não era o momento de pensar no processo de impeachment, porque nós temos muita coisa para enfrentar com a crise, né? Mas eu acho que a gravidade das denúncias, chamemos assim, do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro, são de tal magnitude que eu acho que a essa altura parece não haver dúvida que não existiria inconveniente de iniciar esse processo, mesmo em meio à crise, né? O presidente fez um longo pronunciamento que eu assisti, mais de 40 minutos hoje à tarde. Foi um pronunciamento defensivo, desconexo. Ele falou coisas que não tinham nada a ver com o caso, como ele usa o cartão corporativo da presidência, como ele trata da piscina, né? Inclusive, muita gente já descobriu que a piscina tem aquecimento solar desde 2012, portanto, ele estaria mentindo ao dizer que mandou desligar o equipamento de aquecimento da piscina. Mas, seja como for, isso tem nada a ver. Envolveu questões pessoais da esposa dele e por aí afora, né? E o ministro Sérgio Moro, depois disso, usando seu tweet, desmentiu categoricamente o presidente nas afirmações que ele fez. Por isso que eu acho que para a economia é muito ruim, porque em cima de uma crise como essa, nós vamos ter uma crise política e institucional que pode ser muito, muito séria. Não quero dizer que o processo de impeachment vai começar amanhã, mas eu acho que a essa altura os atores políticos relevantes estão se articulando para avaliar as consequências, né? O presidente Fernando Henrique falou que uma saída seria a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro aqui, que foi ministro da Justiça, o Reale, falou que era a hora de abrir o processo de impeachment, né? E o presidente fez umas declarações que me pareceram absolutamente sem sentido, absurdas até, né? De que ele precisa ter a interação com os órgãos de segundo escalão, com a Polícia Federal. Como? Isso não existe. Para quem tem um mínimo de conhecimento de como funciona o setor público e as empresas, existem hierarquias. O presidente tem ministros, porque os ministros supervisionam várias outras organizações. Não é correto um presidente da República se articular com um órgão de segundo escalão, né? Menos ainda em questões envolvendo investigação criminal, investigação da ABIN, que tem a ver com segurança nacional. Ele tem um ministro para isso, né? Portanto, eu acho que o presidente dificilmente terá revertido, com esse pronunciamento de hoje, o dano que lhe foi causado pelo depoimento e a entrevista coletiva hoje do ministro Sérgio Mendes. Outra coisa que ele falou, não é? Que o ministro Sérgio Moro teria dito: deixa para demitir o diretor da Polícia Federal em novembro, porque aí eu já vou para o Supremo Tribunal Federal, né? Realmente, tudo indica que foi uma mentira, porque não faz sentido. E o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, fez isso. Ele disse: olha, se fosse para ir para o Supremo, eu teria concordado com a demissão do diretor da Polícia Federal, né? E, além disso, eu acho que tem um crime que é de fácil verificação, que é o crime de falsidade ideológica. Por quê? A assinatura digital, tanto em banco, empresas e no governo federal, ela tem uns certos protocolos, certos procedimentos. Então, se você se lembra, você faz um investimento no banco, você quer transferir para outro tipo de investimento, o banco te manda uma mensagem digital e você tem que aceitar
né? Que é, naquele caso vai ter a transferência. Fica, chamamos assim, a sua impressão digital naquele processo. Então, no governo federal, quando os ministros têm que referendar uma assinatura do presidente pela via digital, os ministros recebem uma mensagem do sistema por razões de segurança e eles aceitam. E se o Sérgio Moro disse que não assinou, é porque ele não recebeu essa mensagem. E se recebeu, não aceitou. Portanto, uma perícia vai mostrar que o ministro Sérgio Moro, se não mentiu, e eu acho que ele não mentiu, ele não assinou esse decreto de exoneração do diretor-geral da Polícia Militar, da Polícia Federal. E, portanto, está caracterizado a falsidade de identidade, a falsidade ideológica, que aí o presidente terá cometido um crime comum na esfera do Código Penal e não de responsabilidade, que é na esfera política. Eu acho que isso vai gerar muito, além do desconforto que isso causa, isso vai aumentar as incertezas. Mas eu diria que, se o processo for até o fim, primeiro, se ele for instaurado, seja por ação do Supremo Tribunal Federal, seja por ação, iniciativa do presidente da Câmara, a abertura do processo, e ele pode ser um impeachment relâmpago, né? Porque hoje, com como é que chama, a sessão remota, o regimento foi alterado para permitir, inclusive, a eliminação de interstícios. A gente teve a aprovação da emenda constitucional do orçamento paralelo, orçamento de guerra, que eles não observaram os interstícios entre uma sessão e outra e aprovaram em 2 turnos de votação numa única tarde, né? O processo de impeachment, se houver, do presidente Jair Bolsonaro, pode ser uma coisa muito relâmpago, muito rápida. E, nesse caso, não estou dizendo que esse é o cenário, mas ele não é descartável. Eu acho que o presidente pode ter cavado a sua própria sepultura com as suas atitudes, né? Se acontecer, eu acho que pode haver uma mudança para melhor de ambiente, porque, nesse caso, assume o vice-presidente, né? Com a vacância do cargo do presidente, em qualquer época, assume o vice-presidente. Não é como as pessoas estão dito aí, se for nos 2 primeiros anos, tem uma eleição. Isso é apenas para hipótese em que há vacância dos 2 cargos. Se os 2 cargos ficarem vagos, nos 2 primeiros anos do mandato, há uma nova eleição. Se for nos 2 últimos anos finais, a eleição do novo presidente será feita pelo Congresso Nacional, né? Portanto, em qualquer hipótese, assumirá o vice-presidente Mourão. E aí eu acho que vai ter um processo quase de união e de apoio do sistema político, como aconteceu com o Itamar Franco, como aconteceu com o Michel Temer, né? E aí você desanuvia o ambiente, né? E provavelmente o Mourão será um presidente muito mais centrado do que tem sido o presidente Jair Bolsonaro até agora. É uma pena que isso tenha acontecido, mas eu acho que pode ter criado um processo irreversível que pode levar, no final, à perda do mandato. Tem uma pergunta aqui, ministro. Eu já respondo que não, eu não acredito nisso, mas o senhor acredita que o ministro Moro fez acusações pensando nos artigos que poderiam dar um processo de impeachment ao presidente? Eu não acredito nisso. Não, acho que não. Aí seria uma atitude covarde, né? Seria uma atitude incompatível com a correção que o ministro Sérgio Moro se comportou. O que provavelmente aconteceu é que ele se certificou de que tem as provas para o que ele falou. Tanto assim que, em vez de dar uma entrevista às 9 horas da manhã, ele marcou para 11 horas, para ter tempo de conversar com seus assessores, reunir informações, ver as mensagens de WhatsApp que ele trocou com o presidente, porque, a meu ver, não faz lógica que um advogado brilhante, que passou 22 anos como juiz, que ele sabe que quem acusa tem o ônus da prova, que ele tenha convocado uma entrevista coletiva para fazer acusações infundadas. Eu acho que ele está preparado para, quando convocado pelo Supremo ou pelo Congresso, para mostrar as provas que confirmam as declarações que ele fez hoje de manhã. Ministro, de acordo com o seu tempo aí, só uma última pergunta. É a última mesmo, porque eu estou passando aqui. Vai. O que é economia de guerra?
Economia de guerra é uma metáfora, tá certo? Diz assim, ó, no fundo, na prática, nós estamos numa guerra, que é uma guerra contra um vírus, um inimigo desconhecido. Então, o orçamento de guerra, como aconteceu em outras guerras, é que você libera o presidente da República de cumprimento de certas restrições. Então, você não precisa observar o teto de gastos, por exemplo, pode desobedecer preceito da lei de responsabilidade fiscal, pode desobedecer regras da chamada regra de ouro, né? Ou seja, é para que as coisas sejam rápidas, não é? E feitas sem as amarras que são necessárias em tempos de normalidade, né? Você não vai esperar, olha, vamos esperar 15 dias para fazer uma concorrência. Você contrata sem concorrência e depois isso tudo vai ser verificado se não houve má-fé, corrupção e assim por diante. Mas, em resumo, orçamento de guerra é a eliminação das restrições que existem no processo orçamentário, que são normais em tempos normais, né? Mas não agora, para fazer um processo mais expedito, mais célere de ação do governo para atender aqueles objetivos que a gente falou aqui, salvar pôr dinheiro na mão das pessoas e preservar empregos e empresas. Então, só para finalizar aqui, ministro, só dar um aviso aqui, pedir para quem está acompanhando aqui a conversa com o ministro, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, para seguir, tá? Que nós estamos com lives diariamente, e já deixar o convite. Amanhã estaremos aqui 19 horas com a live com o presidente do Conselho do Albert Einstein, de São Paulo, o médico Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Albert Einstein, amanhã às 19 horas. Então, ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado. Foi uma honra para o Diálogo Aberto ter a sua participação, a sua aula, né? O senhor nos deu uma aula aqui de economia, então, assim, de política. Muito obrigado. Foi uma honra. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde para o senhor continuar aí pensando aí o nosso Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aos que participaram. Um abraço especial para o meu amigo Wilton Daia, aí de Fortaleza, né? Parabéns pela live de amanhã. O doutor Cláudio, que eu conheço pessoalmente, é uma figura ímpar, não é? De grande experiência. Foi presidente executivo do Einstein e hoje é um homem, é um nome nacional, né? Muito obrigado pelo convite. Ele foi um dos cotados agora para assumir o ministério, realmente. Isso, é um homem, né? Então, muito obrigado, boa noite, que Deus lhe abençoe aí, tá? Muito obrigado, muita honra, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, tá? Um prestígio aí. Quem não segue o Diálogo Aberto aí, para seguir, Diálogo Ponto Aberto, nós estamos com lives diariamente, produtivas, importantes. É importante a participação de todos. Wilton Daia, muito obrigado, Wilton, pelo prestígio. O Rock, amanhã Einstein, né, já foi presidente executivo lá do Albert Einstein, conforme o ministro falou, vai ser uma conversa muito importante, né? Na segunda-feira vamos ter aqui o publicitário Walter Longo. Walter Longo já confirmou, vai estar com a gente segunda-feira às 19 horas, né? Um grande nome aí da inovação, da publicidade do nosso Brasil e do exterior, tá? Então, a Stephanie, muito obrigado. Vamos seguir o Diálogo Aberto aí. Átila, obrigado. Hamilton, obrigado. Ercílio, valeu demais. Roque, Wilton, Matheus, valeu, Matheus. Doutor Crescêncio, obrigado. Enfim, Carla lá de Brasília, obrigado. Até amanhã às 19 horas. Conto com a presença de vocês. Valeu, Ercílio. Valeu demais. Amanhã às 19 horas e vamos seguir o Diálogo Aberto, né? Divulgar as nossas lives, né? Importante. Obrigado, doutor Crescêncio, obrigado, Átila. Eu gostaria da participação de vocês, gostaria também de seguir o Diálogo Aberto, né? De divulgar aí as nossas lives. Tem sido realmente momentos importantes.
que sem o prestígio de vocês não teria o sucesso que está tendo. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Miriam, grande arquiteta, Miriam Bastos. Obrigado.